Hoje é 20 de julho de 2021. Sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. As manifestações contra o governo, realizadas em algumas localidades de Cuba no domingo 11 de julho, foram parte de uma operação de guerra não convencional que cumpre todos os requisitos. Essa operação foi organizada por pessoas e instituições dos Estados Unidos e financiada com dinheiro do Departamento de Estado daquele país. Há provas desse envolvimento. Na verdade, tudo começou antes. Em 15 de junho, 8 dias antes da votação na ONU do projeto cubano de resolução para pôr fim ao bloqueio, foi lançada nas redes a hashtag SOS Cuba, junto com SOS Matanças, que era, naquele momento, a província com mais casos de Covid. Além disso, chamavam a uma manifestação contra o governo cubano diante da sede da ONU. Essa tentativa ficou abafada pela campanha internacional contra o bloqueio, que dominou as redes sociais. Após a votação, no dia 5 de julho, voltaram a atacar, agora pedindo intervenção humanitária em Cuba. Isso é extremamente cínico. Em primeiro lugar, porque intervenção humanitária é um eufemismo para invasão militar, mesmo sem declaração de guerra, como já fizeram em outros países. Por outro lado, Cuba é um dos países com melhores resultados no combate à pandemia. Mesmo com o aumento de casos das últimas semanas, a ilha tem os coeficientes mais baixos de positivos e de falecimentos na região. E em Cuba, esses números são reais e verificáveis. Depois, no dia 9 de julho, voltaram a atacar com a hashtag SOS Cuba com o uso comprovado de robôs. A primeira conta a lançar a etiqueta, que pertence a um usuário localizado na Espanha, chegou a emitir 5 tweets por segundo, o que não é possível fazer de forma orgânica. Além disso, eles fraudaram sistemas de localização geográfica para que parecesse que as contas estavam em Cuba, o que se provou que era falso. E o Twitter se recusou a suspender essas contas durante vários dias, apesar de denúncias repetidas. O mesmo Twitter que suspende as contas do governo cubano justamente quando tem notícias boas, como o anúncio da primeira vacina anti-Covid. Essas são as armas comunicacionais e mediáticas que foram utilizadas. Mas essa guerra usa outras armas muito mais cruéis. O bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba tenta asfixiar o desenvolvimento do país e submeter o povo cubano à fome e ao desespero. Com isso, eles pretendem provocar uma explosão social contra o governo. Isso é público, já foi declarado até em documentos oficiais norte-americanos e já dura 60 anos. E a gestão Trump foi particularmente agressiva contra Cuba. Além da lei do bloqueio, ele emitiu mais de 240 medidas extras para tornar a vida aqui bem mais difícil. Suspendeu as remessas de dinheiro e bens entre particulares, de maneira que as pessoas que eram ajudadas por familiares que vivem fora também estão passando dificuldades. Reduziu os voos entre os dois países para diminuir o turismo e as visitas familiares. Usou a crise sanitária da pandemia como arma e dificultou ainda mais a compra de alimentos, medicamentos e material de trabalho e de proteção dos profissionais de saúde. O governo Biden, apesar das promessas de campanha de mudar a política em relação a Cuba, não fez nada. Aliás, fez. Incluiu Cuba em 2 listas: a de países que não combatem o terrorismo e a dos países que não combatem o tráfico de pessoas. Essas listas são totalmente arbitrárias, não precisam de provas. Os Estados Unidos incluem qualquer país que os desagrade. Além do efeito sobre a opinião pública mundial, as tais listas têm um efeito prático, porque esses países ficam impedidos de negociar utilizando o dólar americano. É um mecanismo perverso. Por causa do bloqueio, Cuba está praticamente impedida de conseguir empréstimos ou fazer compras a crédito. Ou seja, tem de pagar praticamente tudo à vista. Para isso, precisa ter dinheiro em um banco internacional. Mas uma das medidas do Trump pune qualquer banco que se atreva a negociar com Cuba. Vários já foram multados. Além disso, se não pode usar dólar americano, Cuba tem de fazer câmbio de suas reservas
nessa moeda com terceiros que obviamente cobram altas taxas pelo risco. Depois de conseguir alguém que lhe venda, sejam produtos de consumo da população, como alimentos, remédios, materiais de higiene, roupas, materiais de construção, ou sejam matérias-primas e insumos para a produção agrícola e industrial, inclusive de remédios, é preciso conseguir que entreguem. Muitas compras demoram a chegar ou nem chegam, porque os transportadores são ameaçados pelos Estados Unidos. Claro que isso tudo junto provoca uma situação interna muito complicada, porque é cansativo e desgastante para a população ter de fazer demoradas filas para comprar toda e qualquer coisa. Além disso, a escassez estimula o mercado paralelo muito mais caro. Dá para perceber que é uma situação difícil de equacionar. Mas, se isso fosse pouco, tem também a questão do combustível, que move o transporte e entra na geração de eletricidade. Grande parte do combustível de Cuba é importado. Alguém poderia perguntar, e por que não usam energias limpas? Cuba está investindo nisso, mas aí também entra o bloqueio, que dificulta conseguir financiamentos e a compra de materiais. Voltando à eletricidade. A energia elétrica em Cuba é quase toda gerada por usinas termoelétricas, que estão integradas no sistema nacional, de modo que, se uma falha, outras podem compensar. Graças a isso e a outras medidas, Cuba praticamente se livrou dos longos apagões do período especial. Algumas semanas atrás, porém, a principal termoelétrica precisou ser reparada, e uma outra ficou também parcialmente desativada. Isso provocou apagões diários de algumas horas em várias localidades. É uma situação muito exasperante, aguentar, além das filas, a falta de luz. E parece que os mercenários acharam, então, que esse era o momento de dar o golpe. As manifestações do dia 11 começaram simultaneamente em vários lugares, o que demonstra que não foram espontâneas. A tática foi a mesma em todas elas. Um pequeno grupo chamando a população a se manifestar e postando em seguida nas redes sociais. Essas postagens eram imediatamente replicadas a partir de contas e sites no exterior. Como já se viu, essas manifestações não foram pacíficas. A maior parte delas gerou distúrbios, com quebra-quebra, saqueios de mercados e enfrentamento com a polícia, usando pedras e armas brancas. A polícia não utilizou nenhum recurso antimotim, nem carros especiais, nem jatos de água, balas de borracha, nada. Mesmo assim, a grande imprensa internacional passou dias seguidos denunciando o que eles chamaram de repressão violenta. São os mesmos meios de comunicação que ignoraram quando a polícia chilena atirava diretamente nos olhos dos manifestantes, que ignoram as manifestações na Colômbia, que só se lembraram da existência do Haiti quando o presidente foi assassinado por um comando de 25 mercenários, e que não divulgaram a imensa manifestação neste domingo com a presença de Díaz-Canel e Raul Castro numa reafirmação de que o povo cubano apoia a sua revolução. Mas esta não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam derrubar o governo em Cuba. Há pelo menos 2 eventos anteriores que merecem ser mencionados. Tanto na crise migratória de Marielle em 1980, como na de 1994, quando Fidel foi pessoalmente ao Malecón, a mão dos Estados Unidos estava por trás dos fatos. No caso de Marielle, o governo Carter não cumpriu o acordo de emitir vistos para a imigração de contra-revolucionários que se encontravam presos em Cuba e tinham família nos Estados Unidos. Esse acordo tinha sido feito entre o governo cubano e os representantes da comunidade de cubanos no exterior, com a anuência do governo norte-americano. Além de não emitir a quantidade de vistos que havia sido combinada, os norte-americanos estimulavam a saída ilegal de Cuba, concedendo visto de permanência aos que conseguiam chegar, mesmo que fossem barcos sequestrados. A crise evoluiu e, em 1º de abril, um grupo de pessoas penetrou a Embaixada do Peru, que as acolheu. Ante essa atitude, o governo suspendeu a segurança à embaixada, que foi então invadida por uma multidão. A crise finalmente se resolveu com uma solução proposta pela própria comunidade cubano-americana,
e aceita pelo governo cubano, que permitiu a entrada de pequenas e médias embarcações ao porto de Mariel para levar os que desejavam emigrar. Claro que isso foi um golpe para o governo dos Estados Unidos. Não era o que eles pretendiam. Ele não queria receber uma onda migratória cubana. E, em represália, desencadeou uma forte campanha internacional contra Cuba. A crise de 94 foi assim. Nos dias 26 de julho e 3 de agosto de 94, 2 lanchas foram sequestradas, ocorrendo também o assassinato de um jovem suboficial da Polícia Nacional Revolucionária. Depois, no dia 5 de agosto, emissoras contra-revolucionárias nos Estados Unidos, que chegavam até aqui, o sinal, divulgaram que aquele país receberia todos os cubanos que emigrassem para lá por via marítima, sem necessidade de trâmites. 1994 era pleno período especial, com muita pobreza e todo tipo de dificuldade. E é bom lembrar que o período especial se deve ao final do sistema soviético, mas antes de tudo ao próprio bloqueio. Se Cuba não estivesse isolada internacionalmente pela ação dos Estados Unidos, os cubanos não teriam passado tempos tão duros. Bem, a divulgação daquela informação falsa fez que uma multidão se dirigisse ao malecom, tentando retomar uma das lanchas. Como não conseguiram, começaram a quebrar vitrines e a saquear lojas. Imediatamente, se dirigiram para lá grandes grupos de trabalhadores revolucionários para enfrentar aquela multidão. E para lá foi também Fidel, que desceu do jipe em meio à multidão. A situação foi controlada sem repressão violenta, nem banho de sangue, como queriam os que a provocaram. E entrou para a história como mais um grande momento do comandante junto com o povo revolucionário. Por hoje é isso. Saudações socialistas.